Então, sem mais delongas, vamos abrir a nossa Bíblia, 2 Reis, capítulo 19. Aleluia. E o versículo 14 e 15. E 16. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. 2 Reis 19, 14, 15 e 16. Aleluia, Deus. Só o Senhor é Deus nas nossas vidas. Todos encontraram? Amém. Então vamos ler. Recebendo, pois, Ezequias as cartas da mão dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, Tu mesmo, só Tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o Teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os Teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Amém? Podemos se sentar, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Estamos meditando aqui nessa passagem. Sei que os irmãos conhecem a história, né? Aleluia. Ezequias, um rei escolhido por Deus. Aleluia. E ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Aleluia. Mas quem faz a obra do Senhor, quem está pronto e dedica a fazer o melhor para o Senhor, ele constitui inimigos, né? Constitui inimigos, constitui perseguidores, aqueles que eram seu amigo afasta de você. E eu pude entender aqui na palavra do Senhor, né, que Ezequias, o povo que ele tomava conta, aquele reino tinha um inimigo, e esse inimigo era Senaqueribe. E Senaqueribe já vinha afrontando esse povo há muito tempo. Mas nesse dia, irmãos, quando os mensageiros do rei da Síria mandou para Ezequias uma carta, e Ezequias se sentiu ali afrontado. Ele se sentiu mal porque ele servia a um Deus. Aquela carta não estava afrontando, não era o povo, era o Deus vivo. Glória a Deus. E o que o rei Ezequias fez? Recebendo aquela carta, lendo aquela carta, ele rasgou, aqui no primeiro versículo 19, fala que ele rasgou as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor e foi clamar. Glória a Deus. Aleluia. Olha que atitude linda, irmãos. Ele foi afrontado, recebeu ameaça, o povo estava sendo ameaçado, o povo estava sendo perseguido, mas ele não procurou ir contra com as próprias mãos. Ele foi buscar a presença do Senhor. Ele rasgou as suas vestes. O que nós podemos ver sobre rasgar as vestes? Aqui ele rasgou as vestes, vestiu um pano de saco. Mas para nós, nos nossos dias de hoje, nós nos rasgarmos, abrir o nosso coração na presença do Senhor, descer na presença do Senhor em oração, jejuar, né, irmãos? Fazer um jejum para Deus. Eu preciso do Senhor, o Senhor está vendo, estou sendo perseguido. As afrontas são grandes, mas o Senhor é maior. E foi o que aconteceu com Ezequias. Glória a Deus. E ele pegando aquela carta, ele foi lá na presença do Senhor e falou: Senhor, está assim, ó Pai. Eu imagino que a oração de Ezequias, ele, ó meu Deus, ó Senhor Todo-Poderoso, o rei da Síria está vindo contra nós, querem nos destruir, querem acabar, mas ele está afrontando o teu nome. Então, irmãos, nós temos que zelar pela causa do Senhor. Nós temos que zelar pelo nome do Senhor. Nós não devemos, irmão, deixar que o inimigo nos aproxime de nós e comece a afrontar o nosso Deus, não. Nós somos defensores da obra do Senhor. Nós temos que defender a causa do Senhor Jesus. E assim fez Ezequias. Ele tomou aquela dor para ele e conclamou ao povo, todo o povo, a buscar, a clamar, a rasgar-se na presença do Senhor. E nos nossos dias de hoje, o pastor da igreja, algum líder, tem que conclamar, sim, irmãos. Porque nem todo mundo está na casa do Senhor, está bem, está só na bênção. Nem todo mundo está na bênção. O nosso defeito, o defeito de nós que servimos, que dizemos que servimos ao Senhor, nós olhamos muito a aparência.
Às vezes olhamos pessoas, não, que isso, fulano de tal é todo pomposo, todo posudo, todo, não. Quer ser o melhor. Mas às vezes, irmãos, aquela aparência que ele mostra é só a casca. Dentro dele, só Deus e ele sabe o que ele está passando. E é nessa hora, irmão, que temos que juntar todos, juntar a igreja, os irmãos, quem ama mesmo, nós vamos descer juntamente com o nosso irmão, com a nossa irmã, vamos clamar ao Deus para que venha entrar com socorro nesta causa. E eu tenho certeza, irmãos, que quando nós buscamos ao Senhor com sinceridade, aleluia, com humildade, com quebrantamento, glória a Deus, aleluia. Não adianta, irmão, nós queremos chegar na presença do Senhor Aleluia. de qualquer maneira, só mostrar uma coisa que não é. O Senhor quer ver de nós sinceridade, integridade, né? Para que nós conseguimos, irmãos, o acesso com o Pai, nós temos que buscar dele intimidade. Glória a Deus, aleluia. Às vezes a correria do dia a dia, o trabalho, os problemas, as dívidas, Glória a Deus. nos faz afastar da presença do Senhor. Nos afasta de buscar a Deus em oração. Eu fico olhando assim, eu canto desde pequena, desde 1 ano e meio, o Senhor Jesus me chamou para o louvor. Mas eu sempre tenho meditado no que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família. Eu até esses dias liguei em casa conversando com a minha mãe. Eu falei, mãe, a senhora está orando por nós? Ela falou, estou, sim, filha, estou orando e Deus vai honrar e está honrando vocês. E eu ainda até disse para minha mãe, falei assim, mãe, a senhora já reparou que tudo quanto nós queremos conquistar e receber, nós temos que descer na oração? Irmãos, eu não tenho nada, eu não falo isso para me engrandecer não, para engrandecer o nome do Senhor, porque eu tenho minhas falhas, minhas fraquezas, mas tudo quanto eu tenho, irmão, da parte do Senhor, que o Senhor tem me dado, irmãos, se não fosse a oração, coitadinha de mim. Eu tenho visto, irmão, a mão do Senhor trabalhar. E ela falando, olha, Ruth, essa ida de vocês aí para fora me fez chegar mais na presença do Senhor. Às vezes, irmãos, Deus tira você do meio do teu povo. Talvez é você só que está buscando, está clamando, está implorando. O Senhor Jesus tira você para começar a trabalhar. E Deus está trabalhando no meu lar, está trabalhando na minha família ali no Brasil. Como a irmã Gisele disse, né, Deus te trouxe para cá para uma obra, para trabalhar na tua vida. Mas não foi fácil. Você teve que buscar, orar, pedir resposta de Deus. E muitas das vezes nós pagamos o preço, nós estamos frustrados, porque nós não buscamos a presença do Senhor, não buscamos a resposta do Senhor. E às vezes tomamos decisões precipitadas que nos transtornam. Entendeu? Então, amados, que nós venhamos buscar a resposta do Senhor. E como vamos buscar a resposta? Na oração. Irmãos, a oração, ela move. A oração, ela derruba barreiras. E eu olhando aqui, né, vendo tudo isso que Deus e o Senhor acalmou Ezequias. E Isaías, quando o rei Ezequias mandou que os seus trabalhadores, o modão, fosse procurar Isaías, que naquela época Isaías era um profeta, e todo mundo procurava Isaías. E porque Isaías era um profeta de Deus, ele fazia tudo na direção do Senhor. Então Ezequias foi lá e mandou procurar Isaías. Mas aí o Senhor falou na boca de Isaías para Ezequias, ó, assim direis ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temos as palavras que ouviste, nem com as quais os servos dos reis da Síria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e eles ouvirão um ruído e voltará para a sua terra, a espada o farei cair na terra. Irmãos, pode vir os inimigos ao teu encontro, armado até os dentes, mas o Senhor Jesus fará ele voltar pelo mesmo caminho que ele veio. O Senhor não permite, irmão, que o inimigo toque na tua vida. Ele pode vir, irmão, rebentando tudo. Mas a palavra do Senhor é sobre a tua vida. Você falou que não vai deixar que o inimigo te toque. Você pode ficar tranquilo. E vendo exemplos de oração, eu falando com Deus, mas Senhor, oração é o alimento. Eu sempre falo para Raquel, ó, vamos orar, porque a oração é o nosso combustível, é o nosso alimento. Sem oração nós não podemos fazer nada, nós não vamos a lugar nenhum.
Aleluia. E eu vendo aqui, irmão, a oração de Ana. Os irmãos sabem a história. Aleluia. Ana, esposa de Eucana. Eucana tinha a Ana como sua esposa e mais a Penina também como sua esposa. Só que Ana não era feliz. Ana era uma mulher triste, amargurada de espírito. Eu penso que se chegar